Senhor presidente, deputado Bibo Nunes, senhores e senhoras deputadas, recentemente foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a Lei 13.855, uma lei terminativa que foi votada aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Justiça e de Transporte, depois votado no Senado, e que, de certa forma, passou despercebida as consequências dessa lei com as emendas que vieram e foram a ela agregadas. E daí nós tivemos diversos protestos em Pernambuco, fecharam rodovias em várias cidades do interior, de todo o interior pernambucano, da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão, enfim, relativo ao transporte alternativo. Transporte alternativo que é importante e impactante na economia local. E muitas cidades dependem deles. As pessoas precisam se locomover e muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a frota local e regular não atende a essas pessoas que precisam sair de uma cidade para outra, de uma cidade a um distrito, e daí, com essas penalidades que endureceu em muito o transporte alternativo, causou um caos enorme na vida de muitas pessoas que vivem no interior de todo esse Brasil continental. Dados do IBGE mostram que o Nordeste é a região do país que mais concentra e tem o maior número de transportes sem cadastro. Esse relatório diz que é central para a região a atuação do transporte alternativo, principalmente, como disse, que ligam as cidades pequenas entre si e também as capitais. Dados dessa mesma pesquisa de ligações rodoviárias e hidroviárias, que foi editada pelo IBGE, diz que muitas cidades do interior não possuem sequer nenhuma linha de transporte intermunicipal. Diante disso, senhor presidente, é fundamental que a gente reavalie essa questão e que a gente volte a discutir essa questão. As rodovias estaduais, por exemplo, no estado de Pernambuco, o governador Paulo Câmara já tomou a iniciativa de, em uma lei estadual, regulamentada pela Assembleia Legislativa, abrir exatamente a essa realidade que existe no dia a dia das pessoas no nosso país. Mas é fundamental porque muitas vezes, para você se locomover de uma cidade a outra, você também passa por rodovias federais. E por isso que fica aqui a nossa preocupação. Como falei no início, é impactante na vida das pessoas, as pessoas precisam se locomover, o poder público não dá a condição com linhas regulares e que de fato vem causando um transtorno enorme na vida das pessoas. Por isso que a gente precisa fazer uma reflexão e rever esse texto da lei que foi sancionada e aprovada aqui na Câmara e no Senado e que a gente está causando um transtorno enorme. Causando, presidente, só para terminar, essa lei que está causando um transtorno enorme. Certamente Vossa Excelência, no seu Maranhão, deve ter enormes problemas disso. Então, como foi uma lei terminativa, ou seja, não passou em plenário, só foi votado em comissões, tenho convicção de que passou certamente despercebido essa realidade num país, como falei, continental, com muitas diversidades, com locais muito distantes. Por exemplo, em Pernambuco você tem distritos que chegam a 100 quilômetros
ou seja, da sede do município. E isso está uma atuação da polícia em cima desse transporte que está causando um transtorno enorme na vida das pessoas.